Então vamos começar. Esses slides que eu vou estar utilizando aqui são slides que foram elaborados ao longo dos anos por vários dos docentes do Instituto de Computação, utilizando algumas notas, inclusive, de outras pessoas, de outros professores de outras universidades. Quem me forneceu esse software de gravação prometeu que isso aqui funcionava. Se continuar não funcionando, eu vou dizer o nome. Muito bem, vamos lá. Hoje é 2 de março de 2010. Muito bem. Então, esses slides eles são baseados numa versão anterior, que foi o resultado da aglutinação de vários documentos aí anteriores, alguns deles eram slides. O principal trabalho dessa tarefa inicialmente foi do professor Cid e da doutora Cândida da Silva, que ministraram 448 num certo semestre passado. E mais recentemente o professor Orlando Lee fez um aprimoramento e agora caiu na minha vez de novo de passar por essas notas novamente, fazendo acréscimos, modificações. Mas tem várias pessoas a quem cabe agradecimentos por esse material: a professora Célia, o professor Coelho da USP, professor Orlando Lira aqui, Paulo Feofiloff também da USP, Ricardo Darrabi e Zanoni Dias aqui do IC. Então, nessa disciplina, a ideia é que nós estudemos aspectos de projeto e de análise de algoritmo. Desculpem aí pela dificuldade com a máquina, mas vamos ver se ela aprende o caminho. Então, como eu disse, a disciplina enfoca em projeto de algoritmos e em análise de algoritmos. Então a gente vai ver técnicas de projeto e nós vamos ver ferramentas para projeto. Uma principal ferramenta é prova por indução. E dentre as técnicas, nós vamos ver várias, por exemplo, divisão e conquista, o método guloso e programação dinâmica. Então, isso vai aparecer ao longo da disciplina. Mas não faz sentido que nós analisemos um algoritmo no que diz respeito à sua eficiência se a gente não souber o que significa isso. Então, os aspectos referentes à eficiência de algoritmo podem basicamente ser de duas naturezas: tempo e espaço. Mas qualquer outro recurso utilizado pelo algoritmo também serve para você analisar e comparar qualidade de algoritmos dependendo dos seus objetivos. E é essa análise, em geral, comparativa, que a gente chama de análise de algoritmos. A parte de desenho, muitas vezes usada essa palavra para tradução de design, na verdade deveria ser projeto, já é uma fase em separado. Mas uma vez projetado, não faz sentido que analisemos se a gente não tiver primeiro evidência de corretude. Então, antes de mais nada, é preciso saber provar que um algoritmo está correto. Existem inúmeros livros e a gente pode ministrar aí 1 ano de disciplina em cima de análise de corretude de algoritmos. Só que esses processos, em geral, que são feitos a posteriori do desenho do algoritmo, do seu projeto, eles são extremamente trabalhosos e muitíssimo difíceis. Em certos casos, você pode simplesmente não saber como fazer a demonstração a posteriori. Então, é muito mais simples que se faça o projeto do algoritmo a partir de uma demonstração, uma prova, no sentido estrito matemático, de que nós somos capazes de resolver o problema. Então, a ideia basicamente é a seguinte: eu provo que eu sou capaz de resolver um problema. Se
Se essa prova é construtiva, eu procuro extrair dessa prova um algoritmo. Ou seja, a prova, ela, por ser construtiva, ela constrói a solução, então ela é uma ferramenta matemática de descrição do algoritmo. Obviamente, ele precisa ser extraído daí para uma linguagem um pouco mais próxima de uma linguagem que a gente vai usar eventualmente para implementar. Esse processo costumeiramente leva a um pseudocódigo do algoritmo e essa tradução é uma tradução que também tem que ser feita de maneira cuidadosa. E depois vem a fase final, se for o caso, né, de você efetivamente implementar. Então perceba o seguinte, a prova de corretude do algoritmo não prova que o seu código vai rodar corretamente. Não prova que o seu pseudocódigo está representando uma tradução efetiva do algoritmo que foi estabelecido a priori. A sua prova prova a corretude do algoritmo. Qualquer passo adicional de tradução, seja para a linguagem humana, seja para a linguagem de programação, não tem garantia. Então é preciso tomar o devido cuidado nessa fase também. Existe um grande número de problemas que a gente lida com eles em computação, que são problemas recursivos. Pela sua natureza, um problema recursivo convida a uma demonstração por indução. E da prova por indução, a gente vai ver, é muito fácil, em geral, você extrair uma versão recursiva dos argumentos daquela prova, que dá origem a um algoritmo recursivo. Por isso, indução aparece tão naturalmente e tantas vezes. Suponha agora que temos um problema para o qual provamos que é possível encontrar uma solução, extraímos dessa prova um algoritmo, fazendo, a partir do fato da prova existir, o algoritmo está correto, fazemos a análise de complexidade desse algoritmo e chegamos à conclusão que ele resolve aquele problema de maneira aparentemente eficiente. Alguém pode produzir um algoritmo um pouco mais eficiente do que esse e a gente se sente desafiado e vai procurar produzir um mais eficiente ainda. Quer dizer, será que esse processo converge? Será que ele tem um limite? Será que é sempre possível baixar a complexidade? Então, o que se estuda também dentro dessa disciplina é o tópico chamado de cota inferior para problemas. Então essa que é a noção, digamos, que está por trás da ideia de que o processo de cada vez achar algoritmos mais rápidos não pode ser um processo que segue indefinidamente. Então, nós vamos estudar algumas técnicas aí de demonstração de dificuldade intrínseca de problemas, que em outras palavras significa encontrar a cota inferior. E eu estou procurando ser muito cuidadoso na formulação das frases, porque eu acho que se um tópico que eu estou mencionando aqui é a primeira vez que vocês o ouvem, se ouvirem com um erro, dificilmente você corrige depois desse erro. Então, deixa eu esclarecer exatamente quais são os pontos onde eu procurei cuidadosamente verbalizar as frases de maneira a não gerar confusão. Nós analisamos a eficiência de um algoritmo. Nós determinamos a cota inferior de um problema. Não faz sentido falar em cota inferior de um algoritmo. Não faz sentido falar em análise de eficiência de um problema. Você faz a análise de eficiência de um método de solução, de um algoritmo. E você determina a dificuldade intrínseca de um problema. De tal modo que a ideia é que você, baixando a complexidade dos algoritmos que resolvem o problema, você chega num ponto em que, se tudo correr muito bem, você estabelece cotas inferiores que determinam a dificuldade intrínseca do problema, cada vez crescente, até que essas duas coisas se encontram, em cujo caso você nunca conseguirá encontrar um algoritmo mais eficiente do que esse, porque ele se igualou à dificuldade intrínseca do problema, nem uma cota inferior superior a essa, porque se igualou à eficiência de algum algoritmo conhecido. Então, em análise e projeto de algoritmos, a ideia é essa, sempre tentar fechar esse intervalo até que você tenha o que a gente então chama um algoritmo ótimo. Muito bem. Então, antes de mais nada, o que é um algoritmo? Muitas vezes você encontra simplesmente um procedimento computacional escrito e alguém diz assim, isso aqui é um algoritmo. É preciso tomar um certo cuidado porque
estritamente falando, o algoritmo não pode ser só isso. Ele tem que ter também a descrição de qual é a sua entrada, a descrição da sua saída, e além disso ele precisa de uma prova de corretude, que pode ou não estar redigida proximamente ao algoritmo, mas é preciso que ela exista, né? Senão, o procedimento computacional que você queria que fosse um algoritmo pode simplesmente ser um bom palpite do que talvez, quem sabe, seja uma tentativa interessante de que, se tudo der certo, o algoritmo, aquele procedimento vai resolver o problema. Isso está muito longe de ser uma coisa rigorosa. Então, por isso, a gente sempre insiste numa prova de corretude. Então, se você tiver um problema computacional, ou seja, um problema cuja solução pode ser realizada de maneira computacional, um algoritmo é simplesmente uma ferramenta para a solução desse problema, de tal modo que, a partir da entrada dada, ele vai garantidamente produzir a saída correta. Então, um exemplo, você pode ter o problema de determinar se um dado número é primo. Aí você tem aqui 9.411.461. Será que esse número é primo? Um algoritmo deveria responder que sim, porque de fato ele é primo. Já com essa outra entrada, a resposta deveria ser não, ele não é primo. Um outro problema que igualmente é um problema computacional é o que vocês já devem estar implementando aí faz tempo, desde ou do curso técnico ou do MC 102, que é ordenação de vetor. Dado um vetor, você quer produzir a versão ordenada dele. Então você tem a entrada do problema, você tem a saída, um algoritmo correto deveria produzir essa saída a partir da entrada dada. A gente chama de uma instância do problema a um conjunto de valores que serve de entrada. Pode ser um único número, dependendo da natureza do problema, pode ser um vetor. Então, uma coisa como essa, ou essas outras entradas que a gente tinha indicado antes, podem ser o que a gente chama, então, de instância do problema. Esses termos, eles precisam ficar coloquiais para vocês, porque a gente vai estar usando com muita regularidade isso daí, e é interessante que não haja dúvidas sobre o que significam palavras como essas, né? Nos primórdios da computação, os problemas a serem resolvidos eram problemas razoavelmente simples, mas tediosos. Então, se usava a máquina para poder resolvê-los. Hoje, você já encontra muito facilmente problemas não só tediosos, enfim, processo facilmente indutível a erro, mas também problemas de natureza muitíssimo difícil. E é exatamente isso que valoriza tanto uma disciplina como essa. Quer dizer, o que nós estamos aqui para aprender é a resolver problemas difíceis. Então, veja, na área, por exemplo, de projeto de algoritmos para manipulação de genomas de seres vivos, né, você tem problemas de uma dificuldade muito grande. Problemas advindos da rede de computadores, problemas de comércio eletrônico, incluindo criptografia, planejamento de produção em indústrias, tem problemas extremamente complexos, logística de distribuição, por exemplo, das refinarias de Petrobras para todos os depósitos do Brasil, através de tubulações de transporte de derivados do petróleo e assim por diante. Interessante mencionar também os jogos, né, que são certamente situações em que diversos tipos de problemas aparecem. Então pode vir a ideia legal, nós vamos produzir aí um código para um jogo nessa disciplina. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, pode aparecer situações onde a gente vai estar projetando o algoritmo para um problema para o qual é necessário se conhecer uma solução eficiente para que um jogo possa, por alguém, ser algum dia implementado de maneira interessante. Existe uma quantidade muito grande de problemas para os quais se conhecem algoritmos eficientes. Existe uma quantidade menos significativa de problemas para os quais se conhece até mesmo algoritmos ótimos. Mas existe uma quantidade igualmente grande de problemas para os quais não se conhece nenhum algoritmo eficiente. Em particular, existem problemas
para os quais só se conhecem soluções que levam tempo de ordem exponencial no tamanho da entrada e que não se sabe se é possível achar ou não um algoritmo para resolver tais problemas que leve um tempo proporcional a um polinômio no tamanho da entrada. Então, esses são os problemas para os quais se tem trabalhado desde 72, mais ou menos. Ou seja, são os problemas dessa classe, problemas NP difíceis. Dentro dessa classe tem uma subclasse interessante, que é a classe dos problemas NP completos. Então, não se tem uma prova de que esses problemas não têm solução polinomial. Mas também não se sabe de uma solução polinomial para nenhum deles. Então, esse é um dos grandes desafios da área de teoria da computação. Existe uma equivalência entre o grau de dificuldade desses problemas dessa classe. A disciplina 548, que vocês farão futuramente, ela trata exatamente de problemas dentro dessa classe, da classe dos problemas NP difíceis e dos problemas NP completos. Essa equivalência ela é extremamente poderosa, porque ela diz o seguinte: embora o melhor que se saiba são algoritmos exponenciais para resolver os problemas dessas duas classes que eu mencionei, uma está contida na outra, na verdade, se existir um algoritmo polinomial que resolve todas as instâncias de um dos problemas dessa classe, todos os problemas dessa classe são igualmente fáceis. Se for provado que não existe algoritmo polinomial para algum problema dessa classe, então todos eles são igualmente difíceis. Embora eles sejam problemas de naturezas muito diferentes. Só que essa disciplina aqui não vai servir para a gente ilustrar isso. Então fica aí um incentivo para vocês capricharem nessa para fazerem bem a próxima, que 548 é onde essas coisas serão tratadas. Então, o que são problemas para os quais nós dizemos que existem soluções eficientes? São problemas para os quais é possível encontrar um algoritmo que resolve qualquer instância em tempo proporcional a um polinômio no tamanho da entrada. Então a gente vai usar eficiente para isso. E depois a gente vai qualificar por ordem de grandeza. Ou seja, um algoritmo ser mais eficiente que o outro significa que o grau, por exemplo, significa que o grau do polinômio que descreve a eficiência de um dado algoritmo é menor do que o grau do polinômio que descreve a eficiência de um outro algoritmo. Diga. Por favor, passa a lista aqui. Muito bem. Então, só para ilustrar a natureza de problemas dessa classe, ou seja, problemas assim difíceis, né? Suponha que você tem uma empresa distribuidora de bebidas na cidade de São Paulo e os seus veículos de distribuição vão estar fazendo o trabalho de entrega. Eles têm um certo conjunto de pontos que precisam ser acessados, você tem certas rotas que você pode definir com base nas ruas da cidade e você precisa então fazer um roteamento que seja eficiente. Você quer gastar o mínimo possível, tanto de tempo quanto de combustível, para fazer essas entregas. Então, o problema de roteamento de veículos é um problema para o qual não se conhece nenhum algoritmo de complexidade polinomial. Um outro problema referente a preenchimento de um certo espaço. Então vamos considerar esses containers, que são essas caixas enormes, tipo carroceria fechada de caminhão, que é usado para se fazer transporte, inclusive a portos, depois são colocados por guindaste na barriga do navio, etc. O preenchimento com caixas em um desses tipos aí de containers é o que se chama o problema tridimensional de bin packing. Esse problema é um problema também sem solução polinomial conhecida. O problema de
Otimizar a localização e o menor número possível de antenas de celular para cobertura de uma certa região também é um problema para o qual não se conhece uma solução polinomial. Então, esses são exemplos de situações que você poderia tranquilamente imaginar que você está trabalhando numa empresa, seu chefe chega e diz, olha, você não tem nada para fazer no fim de semana, resolve esse problema aqui de BIMPEC em 3D, porque a empresa precisa disso para segunda. Se você conhece a teoria de problemas difíceis, você pode chegar e dizer, olha, não dá para fazer para segunda, não dá para fazer esse ano, não dá para fazer ponto. E não adianta me mandar embora, porque você não vai conseguir contratar alguém que saiba. Porque não existe nenhum algoritmo conhecido até hoje. Podemos fazer uma aproximação, podemos encontrar uma solução próxima da solução ótima, mas solução ótima para nenhum desses problemas se conhece hoje em tempo eficiente. Muito bem. Falamos basicamente sobre dificuldade de problemas e algoritmos até agora, mas e a ligação disso, né, com tecnologia? Quer dizer, qual seria a situação ideal? Bom, a situação ideal seria se os computadores tivessem processamento e memória infinita, porque se isso houvesse, nós poderíamos considerar instâncias de tamanho arbitrário, poderíamos considerar uma quantidade de recursos disponíveis ilimitados. E se a capacidade de processamento fosse infinita, isso significa que você não precisaria medir tempo. Ou seja, qualquer coisa pode ser feita em tempo constante, em uma unidade de tempo arbitrária que você queira, desde que você utilize um número aí suficiente de processadores com essa capacidade de velocidade infinita. Da mesma forma, espaço não seria um problema para armazenagem de nada. Só que não é assim, né? As velocidades são limitadas, elas estão crescendo, basicamente a cada 18 meses os processadores dobram de velocidade. Na tecnologia de hoje, os discos rígidos têm aumentado de espaço em uma velocidade fantástica, enquanto os preços basicamente têm caído. Quer dizer, o meu primeiro disco rígido era de 40 megabytes. Ele era uma coisa absolutamente fantástica, cabia tudo que eu tinha e sobrava muito espaço. Né? E hoje um disco de 1 tera já pode ser limitado dependendo do que você quer guardar lá dentro. Né? Bom, se há finitude, portanto, nesses recursos, tempo e espaço, se você tiver um algoritmo que é capaz de utilizar muito eficientemente o espaço disponível, de maneira que ele seja suficiente para a solução do problema, e se você consegue, nos processadores de velocidade finita, resolver o problema em menos tempo do que um outro algoritmo, você tem uma ferramenta muito boa nas suas mãos. Então é por isso que é fundamental aprendermos a projetar algoritmos bons, algoritmos eficientes. Então, vejam esse exemplo aqui. Nós temos a ideia aí de ordenar um vetor aí de n elementos. E digamos que você tem duas máquinas, a máquina A e a máquina B, e elas executam, respectivamente, 1 giga ou 1 mega instruções por segundo, ou seja, 1 bilhão ou 1 milhão de instruções por segundo. Em outras palavras, 10 milhões. 1 bilhão ou 10 milhões de instruções por segundo. Então a máquina A é 10 vezes mais rápida do que a máquina B. Agora suponha que alguém preguiçosamente produz um algoritmo como esse algoritmo 1. Ele é feito inclusive numa linguagem de programação ultra rápida, talvez nem assembler, programa direto em linguagem de máquina, e ele executa 2 vezes n ao quadrado instruções para ordenar um vetor de n elementos. E alguém despende um pouquinho mais de tempo e elabora um algoritmo que trabalha em tempo 50 vezes n log n. Nós vamos falar sobre a relação de crescimento entre as funções n quadrado e n log n em ocasiões futuras, mas aqui já dá para a gente analisar um pouquinho como é que isso aí funciona. A comparação que nós vamos fazer é entre a execução do algoritmo de tempo n ao quadrado, 2n quadrado, como nós vimos, na máquina mais rápida, enquanto o outro algoritmo, que tem
uma descrição de eficiência sugestiva de que seria um algoritmo mais rápido na máquina mais lenta. E aí o que vai acontecer? Então suponha que você quer ordenar não poucos elementos, porque não adianta fazer análise de eficiência de algoritmo para entradas de tamanho pequeno. O comportamento que nos interessa é sempre o comportamento na medida que o tamanho da entrada cresce. Quanto mais ela cresce, tanto mais é interessante para a gente fazer essa análise. Então vamos pegar aí 1 milhão de elementos. Então nós temos aqui 10 à sexta, que é o número de elementos. Então 2 vezes isso ao quadrado é o número de instruções que vai ser executada pelo algoritmo que está rodando na máquina A. Nessa máquina nós fazemos 10 a nona instruções por segundo, então nós vamos gastar 2.000 segundos, embora essa máquina seja tão rápida quanto a gente viu que ela foi indicada a ser. O segundo algoritmo, ele trabalha em tempo 50 vezes 10 à sexta log de 10 à sexta, esse é o número de instruções realizadas. Ela faz somente 10 à sétima instruções por segundo, então em 100 segundos essa máquina, que é mais lenta, ela é 100 vezes mais lenta que a outra, ela termina então 20 vezes mais rápido do que a outra máquina, que é 100 vezes mais rápida, porque nós estamos usando um algoritmo muitíssimo melhor quando o tamanho da entrada chega a 1 milhão. Então veja, isso sugere que se a gente puder projetar algoritmos mais eficientes, a gente tem a ganhar, até mesmo se ele tiver que ser executado numa máquina mais lenta. Então a gente ganha em desempenho sempre que o algoritmo que a gente projeta é mais eficiente. E isso pode ser tão importante ou às vezes mais importante do que desenvolvimentos de velocidade em hardware. Programas que a gente usa frequentemente, é muito fácil a gente perceber quão tedioso é esperar que termine. Quer dizer, se você utiliza uma ferramenta como um compilador para compilar coisas grandes que você desenvolve em disciplinas ou no seu trabalho ou no seu estágio, você sabe que ficar esperando, mesmo que seja 2 minutos para terminar uma compilação, é algo que começa a incomodar depois de você ter que fazer aquilo várias e várias vezes. Ou mesmo rodar um ambiente, por exemplo, como LaTeX, simplesmente para produzir 135 slides, que é o conjunto que está, por exemplo, nesse material aqui que eu estou começando a usar hoje. Então ter que esperar aí 1 minuto e meio, quando você gostaria que isso fosse em 5 segundos, faz diferença. Bom, você compra uma máquina um pouquinho mais rápida e você resolve esse problema. Mas se os algoritmos forem mais eficientes, você nem precisa trocar de máquina. O número de aplicações disso é certamente muito, muito grande, né? Então, a gente pode, ao descrever algoritmos, usar linguagem de programação, de preferência uma linguagem de programação de alto nível. Algumas pessoas discordam que algumas dessas aí sejam linguagem de programação de alto nível, mas tudo bem. A gente assume que, se a gente for falar em implementação, o processo de conversão disso daí vai ser feito por algum compilador ou algum montador que eventualmente produz uma linguagem de máquina diretamente executável na máquina em questão. Mas, às vezes, se descreve o algoritmo dessa forma diretamente. Não é muito interessante. Eu pretendo que vocês, nas questões de prova, e por isso convém já se exercitar nas listas de exercícios que vocês vão fazer, que as soluções que vocês apresentem para os problemas que pedem algoritmos sejam uma dessas duas. Ou seja, procure escrever em português as ações que devem ser desenvolvidas, porque você está descrevendo um algoritmo, não codificando um algoritmo, a ser lido por um ser humano e não por uma máquina. E, no máximo, utilize um pseudocódigo, como está no livro do Cormen, que utiliza bastante em inglês, ou português, dependendo da edição, mas um pouco, talvez, de comandos aí de linguagem de programação, só por uma questão de precisão, que às vezes a linguagem que a gente utiliza, né, linguagem natural, ela pode ser imprecisa em determinadas situações. Então a gente vai usar esses dois últimos aí na maior parte das nossas descrições de algoritmo.
O algoritmo de ordenação por inserção é um algoritmo que provavelmente vocês todos conhecem. Então aqui tem um exemplo do que seria um pseudocódigo para isso, né? Então, o método de ordenação por inserção é o método que as nossas avós utilizam quando elas estão jogando buraco, canastra, essas coisas, né? Você tem um conjunto de cartas, suponha que está previamente ordenado esse conjunto de cartas, o processo da vovó é pega a próxima carta e faz aquele percurso em caixa, né? Então passa por um conjunto de cartas, provavelmente maiores, eu diria, e aí desocupa o espaço para fazer a inserção ali dentro. O algoritmo de ordenação por inserção é a mesma coisa. Você tem um vetor a ser ordenado, você começa a percorrer o vetor ao longo do seu comprimento, começando pela direita, pelo maior elemento, até você encontrar um elemento que seja menor do que o elemento que você quer fazer a inserção, você abre espaço ali e insere esse elemento. Então, é isso que está acontecendo aqui, né? A gente está fazendo, nesse ponto, o teste para determinação se já é a hora de fazer a inserção do elemento. Se não for, o que essa linha aqui está fazendo é deslocando esse elemento mais para frente um pouquinho, né? Até que a gente saia do laço enquanto e depois faz a inserção. Então, essa é a descrição do algoritmo. É um algoritmo, então, descrito em pseudocódigo. Ou seja, não é difícil ler isso aqui em português, se a gente precisar, como também não é difícil passar disso aqui para uma versão de alguma linguagem de programação. Quando eu falei no início sobre a necessidade de demonstrar a corretude de um algoritmo, uma das coisas que tem que ser provada é que esse algoritmo, para toda entrada recebida, ele sempre para. Ele nunca entra num laço infinito. Ou seja, não seria um algoritmo aquele que, tomando uma entrada, ou ele resolve, ou ele nunca para. Isso não é um algoritmo. Ele tem que sempre parar e sempre produzir a resposta correta do problema. Então, no processo de demonstrar corretude, é preciso demonstrar tanto que ele para, quanto que a sua resposta é a resposta correta esperada para aquela instância que o algoritmo recebeu. Existem algumas situações onde um algoritmo que não seja correto também é útil. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Há situações em que a probabilidade de erro é muito baixa e isso também interessa. Afinal de contas, é assim que nós agimos. Quer dizer, se você você vai para uma consulta médica e o seu médico diz para você, olha, o seu caso é como um grande número de outros casos que eu já vi que requer cirurgia. E essa cirurgia tem certos riscos, mas em geral não há problema. Ele pode até te dar um número. Médicos gostam de estatística, embora ele não saiba de onde vem, mas ele te diz, olha, 95% dos casos a pessoa fica boa em 2 meses. Né? Quer dizer, não se pode dizer que ele usou um algoritmo para decidir a sua vida, certo? Porque, afinal de contas, você pode cair exatamente nos 5% que ele não quer falar a respeito. Né? Mas, em problemas computacionais, algoritmos que não funcionam de maneira correta podem ser muito úteis. Por exemplo, como aproximação rápida de um resultado que você não consegue otimizar. Então, tem várias situações assim. Essa disciplina ela não lida com algoritmos aproximados. A nossa ideia dessa disciplina é concentrar exclusivamente em algoritmos que sempre obtêm a resposta correta. Então, se for um problema de otimização de alguma coisa, tem que sempre encontrar a solução ótima e não uma solução aproximada da solução ótima. Então, o que nós podemos estabelecer por prova é que o algoritmo sempre para qualquer entrada válida e que quando ele para, ele dá a resposta correta. Mas nós não podemos provar que esse algoritmo, embora numa implementação dele, embora ele esteja levando um tempo muito longo, ele vai eventualmente parar. Nós podemos provar que o algoritmo para, mas não que a implementação para.
Então, você ter um algoritmo que é extremamente lento pode, muitas vezes, te dar a impressão, eu acho que esse negócio aqui não vai terminar. Talvez você aborte o programa, mas talvez um segundo depois ele terminasse. E você não sabe disso. Então, o que a gente procura fazer é evitar o projeto de algoritmos que podem se tornar lentos demais. E justamente porque isso daí não é interessante em geral. Então, o que nós fazemos? A gente procura ter mecanismos de análise de eficiência dos algoritmos para que a gente possa comparar algoritmos que sejam menos eficientes com algoritmos que sejam mais eficientes. Então, o que significa projetar um algoritmo eficiente? Bom, significa, primeiro, obtendo uma medida de eficiência, analisar e depois, finalmente, comparar para poder dizer esse algoritmo aqui é melhor do que aquele outro. Vários dos problemas que vocês viram em disciplinas anteriores, especialmente 102, 202, provavelmente já passaram por algum tipo de menção por parte do docente de, olha, tem esse algoritmo, mas tem esse outro, esse daqui é melhor do que aquele, porque ele termina mais rápido, porque ele usa menos recurso de espaço, ou coisas assim. Só que não adianta tentar analisar um algoritmo que utiliza certas operações e depois querer compará-lo com a análise feita de um outro algoritmo que usa outro tipo de operação. Então a gente precisa primeiro usar uma balança, a mesma balança, para os dois, o mesmo critério de medida. Então, se os algoritmos são intrinsecamente diferentes, se um deles usa um certo tipo de operação e outro usa outra, não dá para comparar. Então, para poder criar um mecanismo de homogeneização disso, a gente precisa estabelecer o que se chama um modelo computacional. Então, o modelo computacional, ele é essencialmente a descrição de quais são os recursos que estão disponíveis e quais são as instruções básicas e quanto custa cada uma. Por exemplo, para analisar tempo. Então, em geral, a gente considera num modelo computacional as operações que os algoritmos para a solução daquele problema vão precisar. Exemplo, multiplicação, soma, divisão, subtração, raiz quadrada. E não é infrequente que nós digamos que essas operações têm o mesmo custo. Embora a gente saiba da disciplina lá de organização de computadores que não é esse o caso. Uma multiplicação demora um pouquinho mais do que uma soma. Mas se eu contar tudo como se fossem multiplicações, eu terei uma aproximação para a eficiência do algoritmo que é um pouquinho pior do que na realidade seria. Mas é uma análise ainda de eficiência interessante. Geralmente, na análise de complexidade, aparece uma função cujo parâmetro é o tamanho da entrada e que descreve o número de operações realizadas. Se nós sabemos que alguma operação custa mais caro, a gente pode alterar essa função de maneira que ela leva esse fator em conta. E aí a função fica um pouquinho diferente, mas normalmente não é esse o caso. Então o que a gente faz? A gente faz uma análise matemática do tempo que o algoritmo leva para resolver uma instância, onde aqui é um pouco de abuso de linguagem dizer o tempo que o algoritmo leva. Na verdade, quem leva tempo é a máquina que está executando a versão compilada da implementação numa linguagem. Mas a gente usa esse termo já lá para o algoritmo, lá atrás nesse processo, quando na verdade a gente poderia mais rigorosamente estar dizendo é o número de instruções realizadas pelo algoritmo. E o modelo computacional, ele é então fundamental para que a gente possa, dados dois algoritmos, se eles não estiverem no mesmo modelo, não forem descritíveis no mesmo modelo, eu digo, eles não podem ser comparados. Enquanto que, se são do mesmo modelo, aí sim faz sentido compará-los. Então, existem vários possíveis modelos de descrição de algoritmos. Um deles, modelo abstrato de máquina de acesso randômico, o Random Access Machine, esse modelo é particularmente interessante porque, em primeiro lugar, ele simula as máquinas convencionais, os computadores que a gente tem acesso a eles. Alguns não, quer dizer, alguns anos atrás teve um computador chamado máquina borboleta, Butterfly Machine, que tinha um sistema de processadores que funcionava diferente de uma máquina, hoje a gente chama máquinas como essa, uma máquina von Neumann. Quer dizer, se ela tem um processador aí Intel, AMD, uma coisa dessas,
ela é uma máquina de arquitetura fonôima. Esse modelo ele é um modelo muito bom para representar justamente o que acontece em máquinas assim. Apesar de hoje nós já termos processadores com núcleos múltiplos, né, o multicore, as máquinas multicore, a análise que a gente costuma fazer, já que a gente quer, em geral, comparar a eficiência de algoritmos, é uma análise baseada em processador de execução sequencial, ou seja, não há paralelismo. Existe toda uma outra área de estudo de análise e projeto de algoritmos para situações paralelas, tanto para situações paralelas multicore, com 2 cores, ou 4, ou 8, ou 16, mas também para coisas massivamente paralelas. Essa área principalmente floresceu na época que eram considerados rápidos os computadores Cray, que tinham processamento vetorial paralelo. Existe aqui, vocês talvez tenham notado, né, que a gente passou meio batido por essa palavra abstrato que aparece aqui. Né? Existe um certo grau de abstração nesses modelos computacionais que a gente utiliza e que são necessários para que a gente não fique se perdendo em detalhes da análise, enquanto a gente, na verdade, deveria estar prestando atenção em coisas mais importantes. Então, em particular, um aspecto de abstração desse modelo é justamente o fato de que a gente considera que um algoritmo pode manipular em tempo constante um número real. Então, quando você precisa representar, por exemplo, numa implementação de algum algoritmo que você esteja codificando, uma fração, digamos a fração 1/7. Né? Quer dizer, você possivelmente use alguma forma de representação finita para aquele número, porque essa representação finita é suficientemente boa para os seus propósitos. Mas na hora que você está fazendo a análise, você precisa definir o modelo. Se você disser que isso é uma representação finita, daí a pouco você começa a ter que entrar em questões como de arredondamento de operações, você começa a perder casas decimais lá na frente, as operações que você faz podem fazer a mantissa do número crescer, a parte decimal vai embora, depois você faz uma subtração, a parte da mantissa some e você fica só com a parte fracionária, mas agora ela já está corrompida. Então, para não termos que entrar em toda essa discussão desses detalhes, a gente considera o seguinte: um registrador é capaz de armazenar um número real. As operações entre dois números reais são exatas. Essas são abstrações do modelo. Quer dizer, 1/7, né, que é 0,142857 em 42857, essa dízima periódica de 6 dígitos, você só consegue representar até um certo ponto. Da mesma forma que 1/3, você também só consegue representar até um ponto. Quando aqui nós dizemos tipos básicos são números inteiros e reais, e queremos dizer que o registrador é capaz de processar em tempo constante qualquer número real, eu estou me referindo mesmo a qualquer número real, não só números racionais, como esses dois exemplos, mas também números piores do que números racionais assim. Né? Por exemplo, raiz quadrada de 2 é um número pior do que um número racional. Mas pior ainda do que um raiz de 2 seria um número como π, que não tem sequer uma representação algébrica para ele. Então, essas abstrações fazem parte, e isso não deveria incomodar, mas a gente não pode falar disso sem ficar alerta de que isso daí é, de fato, uma abstração. Um outro aspecto importante é o aspecto da representação dos dados. Então, se você tem um número inteiro ou um número real e você vai representá-lo na máquina, o caso do número inteiro é mais simples de se pensar. Né? Suponha que você tem o número 32. Bom, nós sabemos que o número 32 ele precisa de um certo número de bits para representá-lo. 256 precisa de mais. Bom, então eu tenho que ter uma possibilidade aí de alocação de um número razoável, contíguo, de bits para que esses números possam ser representados. E assumindo que nós estamos trabalhando em base 2, o número 256 precisa de 8 bits. Então eu não vou imaginar que essas coisas não crescem. Ou seja, se o número n cresce, a representação dele também vai ter que crescer em número de bits. Muito bem. As operações aritméticas que normalmente estão disponíveis na arquitetura da máquina a custo 1,
Por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão, as funções de piso e teto, que servem para arredondamento, assim como comparações, atribuições entre valores e os tempos necessários, as operações necessárias para se fazer controle de fluxo. É o caso, por exemplo, de laços, em que você tem testes, você tem que fazer incremento de índice de laço do tipo for, coisas assim. A gente assume que todas essas operações podem ser realizadas em tempo constante. Há, porém, algumas operações que você não tem a implementação delas em hardware e você precisa de, no mecanismo de tradução da especificação da operação pelo compilador, embutir no código executável um algoritmo que computa efetivamente aquela operação. É o caso, por exemplo, da exponenciação. Então, quando você está no seu código fazendo uma multiplicação, aquilo se converte naturalmente a uma única execução de máquina, em tempo constante, porque existe uma forma disso ser feita sem necessidade de um algoritmo complexo para isso. Mas uma exponenciação não. Então, essa daí, dependendo da situação, a gente pode ter que analisar com mais cuidado o que está acontecendo. Então, está melhor descrito do que eu estou descrevendo aqui para vocês, esse modelo de máquina de acesso randômico no livro do Cormen. CLRS é sempre a abreviação de Cormen, Liserson, Rivest e Stein, que são os autores lá do livro. Se você tiver uma cópia do livro numa edição anterior, na primeira edição, os autores são só os 3 primeiros. O Stein entrou como autor da segunda edição. Muito bem. Então, sobre essa questão de espaço necessário para armazenagem da entrada de um problema, veja então o que acontece. Se você tiver uma entrada que é um número n para um problema do tipo determine a primalidade desse número, nesse caso é interessante você pensar que esse número precisa de uma representação que utiliza log base 2 n bits. Então, veja o que acontece. Aquele número vai ter que entrar para a máquina, vai ter que ser processado de maneira que as suas componentes básicas, que são os seus bits, terão que ser manipulados. Ou seja, o método de funcionamento do algoritmo de decisão de primalidade faz operações com o número que depende especificamente nas suas ações da representação. Então, a representação é que é a medida do tamanho da entrada. Então, nesse caso, log de n é o tamanho da entrada, embora o número que esteja entrando seja um único número. Já no caso do problema da ordenação, o que você recebe na entrada é um vetor de n elementos. Então, cada posição do vetor vai sempre ser manipulada na sua integralidade. Então, o número de objetos que você tem na entrada é n, que é o número de posições do vetor. Então, veja, é uma análise um pouquinho diferente, dependendo do problema, para a especificação do que significa o tamanho da entrada. Então, no primeiro caso, o número é um único, o tamanho da sua entrada é o tamanho do número de bits que você precisa, o número de bits que você precisa para a sua representação. No outro caso, você vai precisar representar os n números em células, em n células. Então, se você tiver um limite constante para o tamanho do maior desses números, você pode dizer que você tem n células sendo usadas, cada uma das quais tem que ser capaz de armazenar esse maior número. Agora, se você pode não ter um limite, se a situação é que você não consegue prever o tamanho máximo dos números desse vetor, então, para a representação desse maior número, digamos que ele seja o número u, você precisa de log de u bits para a representação desse número. E ele pode aparecer n vezes. Então, o tamanho da sua entrada é n vezes o log de u. Então, isso é um detalhamento de como é que a gente faz a análise da medida do tamanho da entrada, que a gente vai precisar disso na hora que escrevermos a função que descreve a eficiência do método. Essa é sempre uma função do tamanho da entrada. Então, a gente vai chamar de complexidade de tempo. Então, inicialmente, vamos falar de tempo, que é o que usualmente a gente chama de eficiência do algoritmo, ao número de instruções básicas que são executadas
mas isso é uma função do tamanho da entrada. Por isso que é importante a gente entender o que é a medida do tamanho da entrada. Um algoritmo, para certas entradas, pode funcionar muito rapidamente. Para outras, ele pode funcionar de maneira muito mais lenta. Ou seja, pode ser pior para ele certas entradas e melhor para ele outras entradas. Analisar separadamente esses dois casos significaria fazer o que a gente chama de uma análise de pior caso versus uma análise de melhor caso. A análise de melhor caso só diz o quão bom ele pode ser, o quão eficiente ele pode ser para aqueles casos. Mas se eu fizer uma análise de pior caso, eu posso dizer, ele nunca é pior que isso. Então é uma que a gente chama uma análise pessimista e é o que normalmente a gente faz. Então, a gente faz a análise de pior caso, porque com ela a gente pode dizer qual é o tempo máximo que seja necessário para resolver o problema. Seja no caso de uma entrada das mais fáceis, que ele leva pouco tempo, seja no caso de uma das entradas mais difíceis, onde ele leva mais tempo. Além disso, como eu tinha mencionado antes, a análise que nós fazemos da eficiência de um algoritmo, ela é sempre voltada para o conhecimento de como se comporta a função que descreve a complexidade na medida em que o tamanho da entrada cresce. Então isso se chama a análise assintótica do algoritmo, que é então como é o comportamento assintótico da curva que descreve o crescimento da função na medida em que cresce o seu parâmetro. Então se você imaginar um par de eixos, se você imaginar, então, um par de eixos onde aqui está o tamanho da entrada, digamos que seja medido como um certo parâmetro n, e digamos que aqui está a função que descreve a eficiência do algoritmo para os diversos tamanhos possíveis da entrada, se você tiver uma função que assintoticamente tem esse comportamento, ou seja, uma função que cresce na medida em que o parâmetro n também cresce, então você tem o conhecimento que nós queremos, né? Esse conhecimento do comportamento da função para valores grandes. Tem uma frase aí que o professor Cid gosta dela, então ficou nesse slide, né? Até meu gato consegue ordenar um vetor de 5 elementos. Então não interessa o comportamento da função para a solução de um problema quando o tamanho da sua entrada é muito pequeno. A gente costuma separar os problemas computacionais que aparecem em duas categorias. Aqueles que a gente chama de tratáveis e os que a gente chama de intratáveis. Os tratáveis são aqueles para os quais existem algoritmos polinomiais. Os intratáveis são aqueles para os quais a gente nem conhece algoritmo polinomial. Pode ser que exista e alguém amanhã encontre. Mas, enquanto não se tem um algoritmo polinomial, se diz que o problema é intratável. Em particular, são intratáveis os problemas da classe NP difícil, que são aqueles que vocês vão estudar no 548. Um algoritmo polinomial para a solução de um problema tratável, ou seja, um algoritmo cuja eficiência pode ser descrita, um algoritmo cuja eficiência pode ser descrita por uma função polinomial, a gente diz que esse algoritmo é eficiente. Embora o grau do polinômio, eventualmente, em determinados casos, possa ser muito alto. Justamente para separar entre os problemas que têm solução polinomial e os problemas que não têm solução polinomial. E por que a gente enfoca nesses algoritmos que têm eficiência descrita por uma função polinomial? Porque o comportamento dos polinômios é muito bom. Não ocorrem surpresas do tipo, olha, a coisa está crescendo muito bem por aqui, mas agora de repente disparou o crescimento aí de uma maneira totalmente incontrolável, quer dizer, entrou numa aceleração exponencial. E
e tem outras características aí de polinômios que são características interessantes. Então a gente separa exatamente aí. Se for polinomial, mesmo que o grau seja alto, a gente diz, ótimo, esse algoritmo daí vai ser chamado de eficiente. E os algoritmos que não têm solução polinomial conhecida são os demais. Como nós falamos, a análise de eficiência de algoritmos, elas precisam ser feitas depois que você estabelece um modelo computacional no qual o algoritmo em questão, sendo analisado, é descritível. Né? Nesse modelo é interessante porque, embora você aplique o seu algoritmo apenas para algumas instâncias de um tamanho razoavelmente limitado, em certas situações você quer ser capaz de prever o que ocorrerá com a eficiência do algoritmo quando as entradas forem muito grandes. Então essa é uma das vantagens desse modelo. E nele, se os algoritmos que você está interessado são todos descritíveis, então você pode fazer uma comparação sob o ponto de vista de eficiência, e você não pode fazer isso se os modelos forem diferentes. Essas análises, elas são interessantes também no sentido que, dado o modelo computacional, se ele corresponde a esse tipo de arquitetura que a gente usa, mesmo que a tecnologia se desenvolva, ter dito que você obteve um algoritmo cuja análise de eficiência afirma que ele é melhor do que um outro algoritmo, se as plataformas onde você for executar esses algoritmos no futuro forem diferentes das de outras, mas obedecerem o mesmo modelo computacional, então vale a mesma conclusão que você tinha antes. E isso pode não ser verdade se você estiver trabalhando onde o modelo muda. Quer dizer, se eu tenho um algoritmo que nunca usa funções de arredondamento, tipo piso-teto, o algoritmo lá pode rodar muito mais rápido do que no modelo, no modelo onde essas operações estão disponíveis. Um algoritmo pode rodar muito mais rápido do que o seu equivalente num modelo onde essas operações não estão disponíveis. Porque se ela é necessária, você vai ter que simulá-la com outras operações que você tenha ao seu dispor. No modelo RAM que a gente está considerando aqui, nós vamos sempre trabalhar com a análise pessimista, que eu havia mencionado para vocês, ou seja, procurando analisar como é o comportamento do algoritmo no pior caso. Acontece que, muitas vezes, é difícil a gente identificar exatamente quais são instâncias ruins. Então, a gente vai ter que usar de algumas espertezas teóricas na hora de fazer a análise, de maneira que a gente não precise explicitar. Essa daqui é a pior situação para esse algoritmo. Então, a gente quer sempre fazer uma análise que seja capaz de, em geral, estimar o comportamento do algoritmo nas instâncias ruins. Existe um outro tipo de análise que a gente faz, eu falei da análise de melhor caso e da análise de pior caso. Existe uma outra que é chamada a análise de caso médio. Ela é muito interessante porque é a que melhor corresponde ao tempo esperado de execução de um algoritmo. Não significa que sempre o algoritmo vai terminar naquele tempo, porque não é análise de pior caso. Não significa que o número de casos em que ele leve mais tempo do que aquela expressão é pequeno, porque o tempo médio ele pode ser o tempo que leva, na média, o seu algoritmo para executar, e pode haver um grande número de instâncias que leva muito mais, compensado por um grande número de instâncias que leva muito menos. Essa análise, a análise de caso médio, ela é muito mais difícil de ser feita do que as análises de pior caso. Nós faremos pelo menos uma análise de caso médio aqui na disciplina, para vocês verem como que isso funciona, mas em geral é muito difícil. E pior ainda, há muitas vezes em que a análise de caso médio é uma coisa até mal definida, difícil de você decidir como é que aquilo se dá, como é que funciona. Então eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai começar com exemplos aí concretos. Em particular, nós vamos lidar com o problema de ordenação